O som é só um do estado de movimento da luz, né? A luz, conforme ela perde velocidade, ela se torna o som e ela se transporta. O que acontece é o som como mediador do estado sólido para o estado luminoso. Então, a matéria em seu estado sólido, que é uma vibração mais baixa que o som, é acelerada através do som. A reverberação sonora faz com que ela alcance a aceleração da luz. Imagino que seja isso. Alcançando a aceleração da luz, então ela alcança um estado de homogeneização com o ambiente, com a barreira. Porque a barreira é sólida, então ela entrando em homogeneização com o ambiente, no estado de luz, ela se torna praticamente todo o ambiente. Aí que ela entra no estado quântico, de possibilidade. Por ela ser todo o ambiente, não há definição, então não é uma partícula, mas sim uma onda. E esse transporte que eles estão fazendo é através do grafeno. Por quê? Porque o grafeno, pela sua geometria ser mais ordenada, com base no Fibonacci, então ela possibilita com que os elétrons fluam através dele, não como partículas, mas como ondas, né? Porque ele consegue fluir através da geometria do material sem muita resistência. Então ele acaba não colapsando em partícula. E isso possibilita com que ele atravesse o material como se fosse ondas. E o bacana é que, além de poder atravessar paredes sólidas, essa tecnologia também possibilita o teletransporte, porque no estado de luz, na velocidade da luz, a matéria ela se homogeneiza com o cosmos, ou seja, ela entra no hiperespaço. Então, no hiperespaço, ela consegue se materializar de acordo com, dependendo da sua capacidade de coordenação do movimento de transporte, ela pode se manifestar em qualquer lugar no tempo e espaço, porque ela vai parar na quarta dimensão, né? Quando ela entra, ela cai em seu estado de onda, numa vibração mais alta, ela se sobrepõe na terceira dimensão em uma quarta dimensão, podendo então acessar qualquer ponto na terceira dimensão a partir da quarta, sem precisar percorrer todo esse espaço. E isso seria o tunelamento quântico, o wormhole, buraco de minhoca. Isso já acontece. A nossa consciência já faz isso, porque a consciência ela é a própria luz em movimento. Então a própria substância da realidade é a consciência em movimento. E essa consciência ela está em seu estado etérico, ou seja, ela está no estado em que ela consegue fluir através de tudo sem resistência. Essa consciência etérica, ela flui através da reverberação dos diferentes graus vibracionais, que chamamos de notas. São escalas vibracionais. Essas escalas vibracionais elevam a vibração da matéria até um estado luminoso, transportado pelos raios de luz. Os raios de luz que vêm do Sol. E esses mesmos raios de luz que vêm do Sol, eles vêm do que? Da fusão atômica que há dentro dele. E essa fusão atômica, ela só é possível através da grande pressão extrema que há nos núcleos do Sol, por toda a densidade que ele contém. E isso abre uma espécie de fenda no tempo e espaço, que é exatamente a fusão nuclear. Quando o átomo se divide, o tempo e espaço se divide. E isso é como se fosse um pequeno buraco negro. Essa fusão nuclear dissolve a matéria, joga ela no seu estado de substância primordial. No seu estado de substância primordial, a própria pressão dela contra ela mesma faz com que ela inverta o seu fluxo. Invertendo o seu fluxo, ela passa de seu estado sólido para energético. E aí ela se torna radiação. E a radiação é liberada. A energia nuclear é liberada. É a própria energia da vida sendo liberada. A própria consciência sendo liberada de seu estado sólido. É o que acontece no núcleo das estrelas. Ou seja, as estrelas elas são links para dentro do buraco negro. E o buraco negro é aonde se encontra o eu. O núcleo do buraco negro, que é onde está a singularidade, contém
toda a concentração gravitacional, ou seja, toda a energia Kundalini, toda a energia da consciência concentrada em um único ponto, que é o ponto de singularidade, que contém a origem e o destino do universo. É onde ânima e ânimo se encontram, e que Jung chama de self, o eu, o ego. As leis herméticas são as 7 leis. 7 leis com as suas polarizações. São 14, né? 14 pedaços. 14 pedaços de Osíris. Os 14 tabas. São 14 tabas? Não tenho certeza. Mas enfim. 14, no caso, são 7 leis, né? É o mentalismo, a dualidade, vibração, polarização e por aí vai. Essas diferentes leis, elas são unidas em uma coisa só nesse hiperespaço. Porque essa dimensão, a quarta dimensão, ela sintetiza todas as 3 que a gente conhece. Então a gente tem a altura, a largura e a profundidade. A quarta dimensão, ela sintetiza essas 3 em uma só. Então em cima e embaixo é a mesma coisa. A direita e a esquerda é a mesma coisa. Para trás e para frente é a mesma coisa. Porque a quarta dimensão, ela expande para dentro e para fora. Ela é tanto a altura, quanto a largura, quanto a profundidade simultaneamente. Ou seja, ela contém em si todo o universo. Contém em si todo o universo tridimensional. A quarta dimensão. Então, essa quarta dimensão, ela é, tecnicamente, a dimensão do tempo, no qual as coisas envelhecem, se desenvolvem, nascem, morrem. É porque as coisas estão saindo de dentro para fora, continuamente. Saindo de dentro para fora, assim como as plantas. Elas estão brotando de dentro da semente, de dentro para fora. Assim como os vulcões estão liberando a magma, a energia do núcleo da Terra de dentro para fora. Sempre de dentro para fora. É o que? É o movimento Fibonacci da quarta dimensão. Que é o interior sendo manifestado. O núcleo se manifestando para o lado de fora. Então, ao mesmo tempo, esse lado de fora vai se apodrecendo como as pétalas que vão caindo de uma flor. E isso que vai se apodrecendo vai se transformando, então, em nigredo. Esse nigredo é o que vai se tornar a putrefação e se tornar, então, matéria restaurada. Essa matéria vai ser restaurada quando ela é reabsorvida. Essa matéria, ela é reabsorvida pelo núcleo. Ela vai retornar ao núcleo. Da mesma forma que ela é emanada do núcleo, ela retorna para o núcleo. É o processo de Big Bang. O processo de Big Bang que ainda não terminou, que está acontecendo até agora. Na verdade, não é uma explosão, é uma expansão. Ou seja, as coisas estão sempre se expandindo o tempo todo, continuamente crescendo, crescendo e simultaneamente morrendo. Como se observa no Fibonacci, como se observa no pentagrama, a inversão. As coisas nascendo, crescendo e morrendo. Elas estão se invertendo continuamente, assim como o coração bate, sístole e diástole, assim como a bomba de sódio e potássio das células. Sendo então a quarta dimensão a sobreposta a todas as 3, essa dimensão é a dimensão humana. É a dimensão do ser humano. Então o ser humano só se torna ser humano quando ele consegue ter consciência da quarta dimensão, que é a dimensão do pensamento, no qual ele consegue ter liberdade sobre a lei de causa e efeito. Porque a quarta dimensão sintetiza a causa com o efeito, sintetiza origem e destino, possibilitando então esse movimento onipotente através do universo. Não de forma física, mas de forma consciente, através da projeção da consciência. Porque o universo, na verdade, ele é um jogo de espelhos. Ele não existe de fato. O que existe são as impressões dos espelhos. Essas impressões podem ser moldadas e remoldadas em diferentes dimensões, de diferentes formas. Então essa capacidade de pensamento, de se transportar, de transfigurar o universo, ela é
o movimento dos túneis de Sete, quando a gente se navega dentro dos túneis de Sete. Porque esse processo de transformação, desse navegação na quarta dimensão, é como um plano astral onírico, no qual a gente tem acesso às informações do subconsciente. E elas são como um labirinto, no qual a gente navega. E conforme a gente navega, a gente vivencia esse labirinto. E conforme a gente vivencia esse labirinto, a gente transforma ele através dessa vivenciação. E essa transformação é exatamente a habilidade do ser humano. Do ser humano de transformar a natureza à sua vontade. Direcionar a natureza à sua vontade.